Olá, então, nesta aula, nós vamos automatizar o atingir meta. E vamos usar como exemplo esse problema aqui. Então, trata-se de um volume V, de um líquido de um tanque esférico de raio R, está relacionado com profundidade H do líquido da seguinte forma, né? V igual a π vezes H ao quadrado vezes a aparente 3 vezes R menos H, transparente, tudo isso dividido por 3. A gente quer calcular o H, dado que o tanque tem um raio igual a 1, para um volume de 0,5. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula razoavelmente complexa, ficaria um pouquinho difícil para a gente explicitar aqui o H em função de V, então a gente vai fazer uso do atingir meta. Para resolver esse problema é bastante simples, né? Nós vamos registrar aqui o valor de R, é 1, valor de R, que é 1. Vamos colocar aqui o valor de H, eu não sei quanto que é, eu vou dar uma estimativa inicial. Não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja. Vou botar aqui um pouquinho mais de casa decimal também. E o valor de V. Bom, o valor de V, na verdade, é uma função para que eu calculo o volume em função de R de H. Essa função eu vou inserir aqui. É igual a π, né? Vou fazer uso da função π, presente no Excel, certo? Multiplicado por H, que no meu caso aqui é a célula R9, elevado ao quadrado, vezes 3, parênteses, 3 vezes o raio, que na minha planilha aqui é R8, menos H, que é R9, fecha parênteses. Tudo isso, vou botar um parênteses aqui no início, fechar o parênteses lá no final, tudo isso dividido por 3. Pronto, deu um volume aqui de 2,09. Só que o volume, né, desejado, vamos botar aqui D, certo? A gente pode botar ali como um índice, né, um subscrito. O volume D, um volume desejado, é 0,5. Então, isso aqui eu posso colocar aqui na forma de botar aqui um pintar de verde, certo? Que trata de uma fórmula. E o H é o que eu, na verdade, que eu quero calcular, mas eu estou estimando 1,0. Então não deu, aconteceu um erro aqui, né? Tem um erro associado a essa, a essa estimativa de H. Então eu vou calcular esse erro aqui, eu simplesmente vou colocar uma fórmula que vai ser o absoluto dessa diferença aqui, esse menos esse. Então, quando eu estiver com H correto, esse erro será zero, né? Eu poderia lançar vários valores aqui para H, diminuir o erro, até que esse erro fosse zero. Ou fazer uso do atingir meta, né? Então, o atingir meta faz isso automaticamente para mim. Ele está lá presente na faixa de opção de dados, teste de hipótese, atingir meta. Então, eu quero atingir a meta aqui. Sempre tem que ser uma fórmula, né? Definir a célula é sempre uma fórmula. Para o valor, eu não posso usar uma referência, eu tenho que digitar o valor, 0,5, alternando as seguintes células, né? O H. Ok. Pronto, ele já encontrou aqui o valor para H. Então, encontrou um resíduo bem pequeno, 0,0000167. E esse aqui é o valor de H. Vou botar ele um pouquinho mais de casa decimal. 0,431. Então, esse é o nosso valor, né, correto. Só que eu gostaria de que esse processo fosse automatizado, porque, por exemplo, eu posso modificar aqui o raio. Eu quero testar qual é a altura para um tanque esférico com outros tipos de raio. Raio, por exemplo, 1,5. Aí eu teria que voltar lá na atingir meta para recalcular isso, certo? Não tem uma forma de deixar isso automatizado? Sim, tem. Para fazer isso
ser automático, nós temos que antes fazer uma pequena revisão sobre funções, referências circulares e função de função. Eu coloquei aqui uma figura, certo, que representa essa questão, né, da função de função. Estou imaginando, por exemplo, aqui y. Y é uma função de x, ou seja, eu tenho aqui um cálculo que eu posso fazer com o valor de x e obter y, certo? Então, y depende de x. Só que no meu caso aqui, z também depende de y. Então, eu posso calcular, a partir do valor obtido em y, calcular por uma fórmula e obter z. Então, z depende de y, que depende de x. A mesma coisa aqui, o k. K também pode ser obtido em função de z. Então, existe uma fórmula aqui, uma vez que eu tenho z, eu obtenho k, certo? Então, k depende de z, que depende de y, que depende de x. E eu também tenho uma função aqui, k, que transforma em x, ou seja, x depende de k. Então, vejam como é que é uma referência circular. X, né, k, né, depende de x, k depende de z, depende de y, depende de x, que depende de k também. Então, é uma referência circular. No valor aqui correto de x, se eu tiver com o valor correto de x, então com o x eu calculo y, com y eu calculo z, com z eu calculo k, com k eu volto a calcular x, que se tudo estiver certo, é exatamente o mesmo valor de x que eu usei originalmente, no primeiro lugar. Então, eu posso até usar isso aí como uma interação. É um método que a gente chama aqui, né? A gente chama esse método de substituição sucessiva. Esse é um método conhecido como substituição sucessiva. Ou seja, eu chuto um valor de x, calculo y, calculo z, calculo k, e aí eu volto a calcular x. E aí eu comparo o x com o estimado inicialmente e verifico se ele está ok. Se não, eu uso o valor de x calculado para calcular y e assim eu vou até que x esteja igual. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Então, eu tenho que criar aqui uma função para um h, né, qualquer, que volte a calcular h. Então, vai ser um h do tipo n mais 1, n interações mais uma interação. Vou botar ele aqui em subscrito, né? Então, fonte, subscrito, ok. Então, beleza. Então, eu vou inventar aqui uma fórmula para calcular h de novo. Então, esta fórmula é muito importante, né, que essa fórmula seja feita de forma correta, né? Porque dependendo do tipo de fórmula que você coloque aqui, pode ser que não convirja. Vamos testar aqui uma fórmula que eu acho que tem boa chance de sermos bem-sucedidos. Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui uma função. Na hora em que todas as equações estiverem satisfeitas, V, né, e VD são iguais. Então, eu posso fazer aqui, calcular VD divididos por V, certo? Esse valor aqui vai estar 1 exatamente, né? Então, se eu voltar a pegar este valor 1 e multiplicar por H, se eu multiplicar por H, eu vou ter H. Então, imagine, se eu quiser trocar aqui o meu valor de R, vai modificar, certo? O valor de V. Vamos botar aqui um valor que eu tinha colocado antes, 1,5. Pronto, olha, já não bateu mais. Já deu este valor aqui, um erro de 0,29, e o HN mais 1 deu 0,27. Então, eu posso vir aqui e colocar esse novo valor, 0,27.
o erro diminuiu? Não, ainda foi para o HN foi para 0,42. Vamos ver se vai convergir. 0,42, ele está oscilando, né? 0,28, 0,40, tá, vai convergir. 0,29, 0,39 e assim sucessivamente, né? É uma substituição sucessiva até que ele convirja. Isso pode demorar um pouquinho mais de tempo, né? Até que ele convirja, mas ele vai convergir, 0,31. E aí eu vou lançando esses valores lá. Talvez eu tenha que botar aqui um pouquinho mais de casa decimal, né? Pronto, 0,3 para a substituição sucessiva chegar ao valor mais rápido. 0,32, aqui 0,357, e assim você vai colocando sucessivamente. Poxa, Paulo, será que a gente não pode deixar o próprio Excel fazer isso por mim? Ó, já está quase lá, ó, 0,347, nós estamos chegando. 0,331. Está quase lá, está quase lá. Mas eu quero automatizar isso, certo? Para automatizar isso, basta fazer o seguinte. Número 1, eu tenho que me certificar que o Excel vai reconhecer essa referência circular, certo? E não vai encontrar um erro, certo? Então, aqui no menu Arquivo, Opções, eu tenho em Fórmulas, eu tenho que me certificar que esse botãozinho aqui, habilitar o cálculo interativo, esteja ativado. Se não, ele não vai executar, ele vai dar um erro. Então, eu vou desmarcar aqui só para provocar o erro e vocês verem, né? Então, aqui, se eu fizer este valor igual a este, né, igual a n mais 1, ele vai dar o erro. É uma referência circular. Então, ele diz aqui, uma ou mais fórmulas contém uma referência circular e talvez não sejam calculadas corretamente. Referências circulares são todas referências dentro de uma fórmula que dependam dos resultados dessa mesma fórmula. Por exemplo, uma célula que se refere ao seu próprio valor, que é o nosso caso. Ou uma célula que se refere a outra célula, que dependa do valor da célula original, contém referências circulares. Então, ele identifica isso aqui como sendo uma referência circular. Então, ele para o cálculo, não faz. Deixa eu só limpar aqui, né? Remover essas setas. Muito bem. Então, vou voltar aqui para o valor original, 0,33, né? Alguma coisa assim. Pronto. Já está bem próximo. Só que agora eu vou ativar o cálculo interativo. Então, eu vou voltar aqui em Arquivo, Opções, Fórmulas, ativar o cálculo interativo. Ok. Então, agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer com que H seja igual à próxima iteração, igual a HN mais 1, que é o R14. Dou OK. Ele encontrou, então, um novo valor, 0,339. Se eu modificar agora R, ele vai modificar o valor de V, vai modificar o valor de HN, ele vai startar novamente o processo. Então, se eu botar aqui o valor de 1, ele encontra novamente o valor. Então, agora o cálculo está automático. Eu posso botar 1,5, ele calcula o valor. Eu posso colocar 2, ele recalcula o valor. E assim fica automaticamente. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu vejo vocês na próxima.